Olá, eu sou o Roberto Niederauer e este é o programa Tratando de Música. Hoje a gente tem a participação mais que especial do Rafael Henrique Dias. Por favor, apresente ao público. Então, meu nome é Rafael Dias, também conhecido como Rafinha, né? Músico, guitarrista há uns 30 aninhos aí, luthier também, né? Então, sempre tratando de música. Mantendo a carinha de bebê, né? Mas apesar de ser velho, quase acabado, mas ele continua mantendo uma postura. Não, mas a gente faz uma boa maquiagem. Uma boa maquiagem, nada que não resolva. Começando, deixando o Rafael já na filosofia total. Como tu vê a diferença entre a música como arte, né? Uma música artística, puramente artística, em relação a uma música comercial? Tu acha que elas têm alguma ligação hoje, atualmente? Olha, líder, necessariamente elas têm que estar, né, interligadas, ser uma coisa só, né? Porque hoje no mercado atual, né, se a gente quer vender a música que a gente faz, a gente vai ter que deixar ela um produto comercial, né, de venda, né? Talvez não seja necessariamente a música que a gente queira fazer como a gente gostaria de fazer, como a gente fazia lá atrás, que era totalmente... A gente estava no... Exatamente. A gente tinha um contexto completamente diferente. Então a gente fazia música que a gente gostava e o pessoal gostava da música que a gente fazia, né? Sim. Então era muito mais fácil. Então as coisas começaram com o tempo. É normal, né? A gente vê isso, tudo se transformando, né? E a música foi se transformando ao longo dos anos. Então, hoje... aí que tá, tu tem que botar na tua cabeça, tu quer vender ou tu quer ser 100% honesto com a tua música, né? Ah, isso é uma boa. Então, boa visão. tu tem que te adaptar, né? Ser honesto com a música, exatamente, porque tu vai trabalhar de uma forma artística, tu tem que... Claro, tu vai ter as tuas influências, né? Poxa, eu gosto lá de Deep Purple, Led Zeppelin, tu vai acabar fazendo uma música parecida com isso. Mas aí daqui a pouco a moda é a pisadinha, então, já é difícil tu encaixar isso. Mas tu quer ganhar a grana com a pisadinha, tu vai ter que te adaptar e tu já não vai mais estar sendo, no caso, verdadeiro, né? Por isso, aí um ponto que eu já comentei com algumas pessoas no programa, tu acha que daí essa música, ela acaba tendo, quando tu te adapta, essa música acaba tendo um prazo de validade? Com certeza, a música ela tem um prazo de validade, né? Se a gente for avaliar a história musical, né? Os estilos eles foram tendo êxitos durante um período, né? Sim. Então aquilo foi passando e tal. Então se o cara, quantas bandas que a gente vê que adaptou o estilo, né? Quantos músicos que a gente vê. Vamos citar um exemplo que eu sempre cito, que eu gosto muito, que é o rei, o Roberto Carlos. Certo. O Roberto Carlos, ele começou lá atrás, era um rock and roll, né, um rockabilly, alguma coisa. E hoje ele faz música para o público dele daquele tempo que evoluiu para onde ele está hoje, uma música mais soft, mais light e tal. Acredito que ele ainda sendo muito sincero com aquilo que ele sempre foi. Ele envelheceu junto com o público dele. Isso, né? Isso, com certeza. Então, por isso eu acho que ele tem essa carreira tão longeva. Isso é um exemplo, né? A gente tem bandas, a gente tem vários outros casos, né? Isso que ele começou, o sonho dele era ser um João Gilberto. Ele gostava de tocar músicas assim. Só que ele teve que se adaptar à jovem guarda, né? Exato. Aquela coisa e deu muito certo, né? Tanto que ele virou o ícone, né? Mas ele foi muito esperto em evoluir junto com o público dele, porque ele trouxe toda aquela galera. Porque aquela galera, ele vai... Quando ele se for, aquela galera também se vai. E ele deixou o legado dele, né? Mas eu acho que isso, sabe, Nieder, é uma questão bem filosófica, assim. Né? O cara quer viver de música, é isso. Ele quer ser músico, estar no palco, estar fazendo show, vendendo discos. Então ele vai ter que se adaptar, né? A gente não ouve as nossas músicas desde sempre. Eu tenho 45, eu ouço, por exemplo, tu citou ali antes o Deep Purple, que eu adoro, outras bandas e tal, desde quando eu tinha 11, 12 anos. Sim. Né? E essas bandas continuam continuam gravando discos, a gente continua consumindo. Claro que hoje existe muito menos público, hoje eles vendem menos. Né? O auge passou, né? Exato, essa banda, por exemplo, que a gente também deu um exemplo agora, o Deep Purple, eles não mudaram completamente o som deles, né? Sim. Talvez tenha ficado um pouquinho mais soft e tal, mas eu acho que daí já é uma questão de amadurecimento musical mesmo, né? Agora,
o músico que se propõe a ser músico, tá? Eu sou um músico, quero continuar no palco e tal. Então ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que estar mudando a cara dele. Tem gente que, né, que faz isso e tem gente que não quer fazer. Eu, por exemplo, seria um cara, realmente eu não gostaria de fazer isso assim, se eu tivesse que se... Por isso que eu não quis ser músico profissional. Eu sempre amei música, gostei de música, gostei do som, dos instrumentos e tal. Por isso que eu enveredei pro lado da luthieria, né? Que eu estou lidando com música, porém não como músico em cima de palco, justamente porque, cara, se hoje eu fosse fazer música como eu gosto, do jeito que eu gosto, eu não ia vender nada. Né? O público tá muito repetitivo, e agora com essa coisa como a gente tinha comentado em outros programas, o curador ser um algoritmo, né? É digital. Vai acabar se repetindo, aquela fórmula vai ficar repetindo, né? A fórmula do sertanejo, ela se repete anos, continua na mesma coisa, tendo só uma modernizadinha aqui, outra ali, no visual, mas a essência da música continua sendo a mesma, né? Só que, claro, os artistas, eles trocam muito mais rápido, né? Claro. Não, trocando a cada ano, é uma dupla nova, um artista novo. Que inclusive eles mesmos patrocinam, né? Eles mesmos patrocinam. É uma indústria, né? Uma indústria. Exato. Por exemplo, assim, a dupla fulano de tal e fulano de tal viu que um cara fez uma música, tá fazendo sucesso e tal, eles já pegam, já captam, eles têm aqueles escritórios, né? Sim. E já fazem isso, já pegam aquele cara, já vão arrecadando com aquilo. E outra, né, Nider? Aquele lance de, hoje em dia, a nossa curadoria, como é digital, então a gente é views, né? Views, então a gente, o nosso juiz é a quantidade de views, a quantidade de seguidores que tu tem no... vou te dar um exemplo das minhas filhas, tá? Esses tempos atrás, elas... A gente estava falando, não me lembro de quem, tá? De um artista, e ela veio me perguntar assim, tá, mas quantas pessoas seguem ele no Instagram? Aí eu falei, tantas, né? Não, olhei lá, tantas. Mas ele não é tão famoso, porque o fulano de tal tem não sei quantos milhões e tal. Aí eu disse pra ela, mas minha filha, o talento a gente não mede pelo número de seguidores, né? Não, mas hoje é assim, pai. Então a gente acaba querendo aquilo. E é complicado, porque a gente está concorrendo com, por exemplo, tu deu, né, o exemplo do sertanejo, né? Nada contra, nem a favor, nem nada. Né? Apenas música. Desde que esteja longe de mim. Apenas música, né? Mas a gente... Eu vi ontem, tá, uma matéria sobre as fazendinhas. Sim. Né? Então os caras, uma câmera filmando eles entrando dentro de uma fazenda. Cara, não sei quantos celulares, milhares e milhares de celulares, assim, prateleiras, assim, fazendo todos a mesma coisa, que é ouvindo a música de determinado artista e tal, para impulsionar. E aí, quando tu entra no Instagram da vida, que ele vai formar o teu algoritmo ali para ver o que tu gosta, né? Ele acaba... Então, tu gosta... Então, a gente tá falando de sertanejo, vamos falar de sertanejo. Tu gosta de sertanejo? Então, essa aqui que tá em voga, ó, que tem não sei quantos milhões de views, então tu vai ouvir aqui quando entrar na rádio. E tudo de forma artificial, né? Exatamente. Então, é complicado. Então, voltando lá para a primeira pergunta. Cara, como é que eu vou querer fazer a minha música que eu gosto tanto, que eu acho honesta com aquilo que eu sinto, então, se eu vou estar competindo com algo dentro do meu estilo, tá, agora, sim. Né? Lá do rock, como é que eu vou estar competindo com produtos que hoje em dia são mais atrativos, então, né? E daí, isso aí, ligando essa parte, assim, ligando da questão da validade da tua música, tempo de validade, o que tu trabalha como arte, a tua essência. Claro que tem, todos os artistas, eles têm os tempo áureo e cai. Eu tenho uma teoria, cara, que eu não conheço nenhum artista famoso que tenha tido mais do que 7 anos, sim, de 5 a 7 anos de auge. Certo. Caiu. Sabe? Pode pegar pode pegar até uma banda que está tocando até hoje, por exemplo, Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso, se for assistir o show deles, 90% do show deles é aquelas músicas daqueles 5, 6 anos que eles estouraram.
Eles Verdade. continuam mantendo aquilo ali. Para eles manterem aquele público, obviamente, eles têm que cativar um público novo e continuar mantendo aquele público fiel, né? Claro. Aí, nesse caso, o que geralmente acontece? Na minha opinião, eles começam a fazer aqueles acústicos, começam a fazer a versão não sei o que, e fazer a participação especial com o artista da moda. Então, daqui a pouco tá o cara ali aparecendo, né? Então, tem o artista X que surgiu, participação especial, Herbert Viana. Estão fazendo isso aí para poder... Um baita de um... Ele mesmo, Herbert Viana, é um baita de um compositor, e ele já compôs para diversos estilos. Sim. Olha, o Nando Reis. Exatamente, Sim, outro, Nando né? Reis. Tu expõe nessa questão. Aliás, o Nando Reis nunca veio para cá, né? Pra onde? Aqui para a região da Serra, acho que o Nando Reis nunca veio. Deve ter vindo o quê? Só umas 15 vezes, mais ou menos. Né? O pessoal quase nunca vê ele. Agora, então, mudando um pouco de assunto aqui, o Rafa é também luthier. Isso. Tá? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a questão da luthieria. Como é que tu tá vendo o mercado hoje de instrumentos? Tá? Porque antigamente tu tinha 4, 5 marcas boas e o resto eram tudo uns pau velho, né? Com arame pendurado ali, né? E hoje, como é que está a questão do instrumento? Você que pega alguns instrumentos para arrumar, regular, né? Como é que está agora? Está melhor? O instrumento está melhor hoje? Com certeza, né? Uma vez as fábricas, então, famosas, que a gente até hoje, né, ama os instrumentos de marcas grandes, americanas ou japonesas e tal, eles tinham... o processo era muito manual, né? Existiam máquinas que faziam, que ajudavam e tal, mas o processo era muito manual, então tinha muito margem de erro, né? Então, o cara que ia fazer um braço da tua guitarra, ele ia fazer de um jeito, o cara que está do lado dele aqui trabalhando ia fazer de outro jeito, ia pegar os dois instrumentos, eles iam ter um fio, aquela coisa quando tu pega diferente, né, por exemplo. Hoje em dia, no próprio modelo. No próprio modelo, tá? O cara que, vamos falar que o cara vou falar das famosas Gibson 59, que são Santo Grau, guitarras chegam a $1 milhão, tá? Tu vai pegar aqui o cara que está trabalhando aqui, ele vai, então, fazer o shape do braço de uma maneira, o cara que está aqui do lado passou a lixa um pouco mais. O braço vai ficar um pouco mais fino e tal. Isso, os músicos falam muito, né? Que pegam um instrumento e sentem que ele é diferente, sendo do mesmo ano, mesma fábrica, mesmo tudo. Hoje em dia é tudo feito basicamente por um CNC. Eu brinco que lá na China, eles pegam um saco, jogam tudo ali numa esteira, assim, madeira, ferragem, tarraxa, corda, chega lá na outra ponta, pronto, afinado. Aí bota dentro da caixa e manda pra tua casa. Feito por robôs, no caso? Feito por CNC, né? Hoje em dia tu programa um CNC, ele vai fazer 1000 braços, os 1000 braços vão ser exatamente iguais. E aí que tá, muito mais preciso. Né? E falando especialmente dos instrumentos chineses, que tudo que é chinês inundou o mercado, né? Mas falando de instrumento, cara, é incrível como cada vez mais eles estão precisos, bons, assim, no sentido de tu pegar um instrumento não vou falar do mais básico, assim, porque ainda tem muita coisa, assim, que para vender, né? Porque o pessoal tá começando e que não quer gastar e tal, mas um instrumento já mediano aí, chinês, cara, tô falando em termos de precisão, né? Ele muitas vezes ele é melhor que um instrumento americano feito nos anos 70, por exemplo, tá? Em termos de precisão, né? Não tô falando de som, porque a qualidade da madeira é outra, a estabilidade, o jeito que é feito, o tratamento dessa madeira é completamente diferente, né? Quando tu vai falar de um instrumento desse, de uma marca mais top, vai numa fábrica da Gibson, eles têm um forno lá para curar a madeira da tua guitarra para daqui a 50 anos tem certeza que ela não vai torcer o braço. Agora tu compra um belo instrumento chinês, às vezes, até um pouco mais caro, e com o tempo tu percebe que passou ali 5 anos, ele vai torcer o braço, porque a madeira não era bem curada. Então, o que acaba, né, tu pega uma matéria-prima um pouco mais barata, então, a madeira é um pouco mais barata, não tão curada ou de qualidade tão boa, porém, isso não vai definir que teu instrumento seja um instrumento ruim. Tu pode dar sorte de pegar um instrumento chinês, mediano, legal, e tu vai daqui a 50 anos ter ele estável como do primeiro dia,
Mas aí é uma questão de sorte. Isso que eu ia dizer. É uma loteria, não é, né? exatamente. É uma Não é uma questão de... Quando tu compra um instrumento desse americano caro, tu tá comprando uma certeza que teu instrumento... Tanto que eles dão garantia vitalícia, né? Se tu mora nos Estados Unidos, não, daqui a 50 anos deu problema teu instrumento, tu tem a nota, eles te dão outro, se for o caso. Vou consertar teu instrumento. Já o instrumento, né, desses atuais, não. Mas são de boa qualidade, cara. Assim, ó, o pessoal me pergunta muito, eu sempre brinco que, cara, se eu cobrasse por cada pessoa que me pede assim, uma consultoria, e eu adoro fazer isso. Sim. Eu digo, não, podem me pedir, às vezes não é nem cliente meu, cara, sabe? Eu gosto mesmo, e eu ganho muito cliente fazendo isso, inclusive, sabe? O pessoal vem me pedir, e eu recomendo muito instrumentos assim, com que eu já trabalhei lá, que eu vejo que é bom e tal, e tem um ótimo custo-benefício, entendeu? Daqui a pouco tu vai mudar uma coisinha ou outra, vai virar um instrumento muito bom dentro daquele, né, do possível ali, porque né? depois tem toda aquela coisa da lenda, né? Por exemplo, poxa, como é que a guitarra do Dave Gilmour, né? Que é sempre pessoa, como é que ele tira aquele som e coisa. Não sei se isso é lenda, se é verdade, tu estudou muito mais que eu sobre isso. Ele usava um outro tipo de captador, né? O captador, que é aquela coisa de germânio, se eu não me engano, que eles usavam, que hoje já não se usa mais, que é o germânio é um... Tu diz no captador? No captador, Os captadores geralmente eles são cerâmicos ou de alnico, né? Isso, que foi substituído pelo cerâmico e o alnico. Mas tem todas essas lendas, né? A guitarra do Brian May, como é que tem aquele som, né? Eles não conseguem replicar aquilo, né? Claro, também tem muito da pegada do cara, tem o jeito conforme ele gravou, ele não foi gravar num estúdio de quinta categoria, ele sempre gravou nos melhores estúdios, sempre tirou o melhor som da guitarra, e depois vai ver o equipamento do cara, um rack dessa altura de efeitos, né? Isso aí tudo ajuda. Mas nos instrumentos hoje, mesmo assim, tendo toda essa coisa de todos os instrumentos saírem iguaizinhos ali das fábricas chinesas, o músico vai fazer a diferença também, né? Toda. Né? O cuidado com o instrumento, tudo, né? Isso aí se tu der pro David Gilmour uma guitarra, uma Fender, uma Stratocaster preta, com escudo preto, que nem a Fender dele, famosa, né, tal, vai ser o David Gilmour tocando na guitarra chinesa preta, ou branca, ou azul, verde, vai ser o David Gilmour. Cara, a mão... não adianta tu com a palavra instrumento é justamente isso, né? Ele é um instrumento para passar aquilo que ele tem de dentro. E um gênio, por exemplo, que tem o David Gilmour que a gente está falando, ele sempre vai soar o Gilmour, né? Não vai, o instrumento é só o instrumento, vai ser uma ponta para ele chegar lá e mostrar aquilo que está internalizado nele, né? Que ele está botando para fora. Mas com certeza, um instrumento melhor, com som melhor, vai ter a sua parcela, vai ter a sonoridade ou a facilidade, a tocabilidade, né? Então isso vai fazer diferença também no produto final, né? Mas a mão ainda é a mão e pronto. Tá, e mesmo assim, nos instrumentos, vamos pegar o instrumento, a gente tá falando de guitarra porque... A gente é guitarrista. A gente é guitarrista e ele é a especialidade dele. Pega a guitarra, qual é os pontos assim que realmente faz muita diferença? É a ponte, é o cavalete, o que realmente vai fazer a diferença do instrumento? Porque tu pega o violão, por exemplo, geralmente é o tampo, né? Se tu não tem um bom tampo, teu violão não vai ter um som. Por mais que tu tenha um braço maravilhoso, né? Não adianta, né? Esses dias eu estive falando com o Andreata, que é o outro luthier, né? O Andreata, ele pegou um violão lá, que é do meu sobrinho, ele olhou assim o violão e disse, esse violão e o braço é legal, mas esse tampo aqui não tem o que fazer, não tem milagres. Né? Posso ajeitar a coisa, mas ele não vai ter som como deveria ser, né? Porque é um tampo de cedro, se não me engano, lá não entendi bem a madeira. No caso da guitarra, o que é? É o captador, é a ponte, o que mais... Sabe que existem correntes filosóficas nesse meio também, Sim, né? Estamos só filosofando hoje. Que tem gente que afirma que a madeira da guitarra não faz diferença nenhuma no som do instrumento. Eu já ouvi falar de algumas pessoas falando sobre isso. Eu não sou
dessa opinião, tá? Eu acho que faz diferença. É pouca, pra mim é o suficiente pra eu gostar ou não do som do instrumento, sabe? Porque às vezes é um detalhe que faz a gente não gostar, né? Sim. O que mais faz diferença? Com certeza é captador, parte elétrica, né? Captador, ponte, nut, que é onde apoia as cordas, né? Na ponte ali onde tem os saddles, os carrinhos, né? E o nut onde a corda é apoiada ali. Daí tem de vários materiais, tem de corium, que é um polímero, tipo uma liga, tipo, sei lá, né? Tem de bronze, tem de osso, né? Tem de madeira. Os antigões, né? Então, e isso faz mudar bastante realmente o som, o sustain, tudo do instrumento, tá? O captador, então, ali é o coração da coisa, né? Então tem diversos materiais, tem o onico, tem vários tipos de onico, vários tipos de liga, né? E tem o captador cerâmico, que ele é um pouco mais forte, tem as características dele também, tá? E a ponte ali que, por exemplo, tu pega um material mais pesado, vai ter mais sustain, vai ter mais brilho, né? Então tudo vai ser... como tu quer tirar aquele som, eu quero tirar um som mais grave. Então, de repente, tu vai pegar uma ponte que tem uma base de alumínio e um carrinho de bronze, né? Como tem pra Les Paul, por exemplo, e tal. Então tu vai tirar um som mais gordo, mais encorpado e tal. Só que, por exemplo, assim, ó, tu vai pegar uma Stratocaster, tá? Vamos pegar duas Stratocaster, saiu da fábrica lá, uma com o braço de maple, com escala de maple, outra com escala de rosewood, tá? No meu ouvido, sempre o maple vai ter mais brilho, o som vai ser mais vivo, mais agudo, então, né, eu quando comprei a minha escolhi por causa disso. Por causa disso, eu também adoro o maple, tá? E já o rosewood ali, ele já é uma madeira mais grave, mais densa, mais porosa, mais macia no caso, desculpa. Então vai ter mais grave, né? Aí tu sente a diferença, tu ouve a diferença, né? Então não tem como falar que não tem diferença. Pra mim tem diferença sim. Não é o primordial, mas faz diferença. É um conjunto, né, cara? Tu pega ali, tudo faz uma composição ali, né? Pra ter aquele produto final que tu gosta ou não gosta. Pra mim faz diferença. Tem aquela coisa por exemplo, a minha Gibson, eu tirei a pintura. Certo. Né? Muitos músicos na década de 60 fizeram isso, de tirar a pintura, porque diz que deixava o instrumento respirar melhor. Eu não entendo nada disso, mas o Rafa entende. Tem diferença? Pra mim também tem, tá? Eu acho que não é assim gritante, mas tem. No violão, por exemplo, é muito mais, né? Tudo, quando a gente fala de madeira e acabamento em violão, faz muito mais diferença, porque o violão, ele tá ressoando, aquilo que tu toca nele, então ali ele é a própria caixa de som dele, né? Sim. A gente numa guitarra, a gente tem pedal, a gente tem amplificador, a gente tem cabo, tudo muda, né? O som, tudo, até o cabo, né? Até o tipo de plug que tu usa, tudo, a altura do captador tu vai colocar, tudo então faz parte dessa engenharia, né? Só que no caso da pintura, por exemplo, eu acho que o instrumento ele vibra melhor, menos preso, então, porque tu vai pegar alguns instrumentos que são pintados com PU, que é tinta de carro, né? Cara, aquilo é um vidro, né? O instrumento tá ali encapsulado, né? Aí tu pega uma Gibson, por exemplo, que é nitrocelulose, é uma tinta bem mais fina, ela é uma tinta bem mais elástica, vamos dizer assim, né? É quase uma cera, cara, onde se tu esfregar bastante, tu sabe, a tua pegava a cor da camiseta que tu suava. A minha era branca, eu tocava, se eu suava, eu tava com uma camiseta vermelha, eu ia olhava atrás, tava vermelha. Então ela absorve aquilo, porque ela não tem um verniz tão espesso, né? Tu vai tocar numa guitarra de PU, tu pode jogar tinta nela, depois tu vai limpar, né? Claro, isso é brincadeira, mas é bem... Então, eu acho que eu adoro tirar tinta de instrumento, deixar assim, eu dos meus, assim, eu tenho vários que eu tiro e tal. Uma porque eu acho mais bonito, né? Fica com aquele aspecto... que são bonitas, né? A tua ficou lindíssima, eu vi ela, assim, né? Ficou maravilhosa. E eu acho que faz diferença, assim, né, nessa questão também da ressonância, né? E, cara, isso tá passando, né? A ressonância ali, o sustain, aquela coisa, é uma das coisas que tu vai ouvir no produto final, né?
O Rafa tem uma coleção de guitarras, sinceramente, bem avantajadas, a coleção dele. Não são mas tantas, agora, mas foram bem escolhidas. Mas assim. agora eu quero que tu me diga assim, não pode pensar, tá? Eu Tá. vou te dizer e tu vai ter que responder na hora. Qual a tua preferida? A minha Stratocaster. Mas essa guitarra... Pronto, então já tem a sua Fender Stratocaster, é a escolhida preferida dele. todas, sempre. Então, ó, é estrateiro, né? Os pessoal da Gibson fica com raiva de quem é estrateiro, e estrateiro odeia os Gibsons. Não, mas é brincadeira. E hoje eu tô usando muito mais Les Paul do que Stratocaster, né? Mas por causa da banda que eu toco, né? Mas então tá, então hoje tivemos a super presença aqui do Rafa Dias. Dar mais um recado aí pro pessoal aí? Olha, prazer enorme ter vindo. Cara, todo mundo fala que a gente vem aqui, começa a conversar e acaba, e é verdade. É rapidinho aqui. Rapidinho. Cara, teu tempo é muito legal vir aqui falar. Quando aumentar, tu me chama de novo, adorei. Sim. Não, certamente eu vou chamar de novo o pessoal, porque ficou muita pergunta no ar ali. Eu tenho muitas dúvidas de como foram construídas as pirâmides, né? Ah, isso é importante. Verdade, então tem muita coisa assim que a gente tem que discutir ainda sobre vários assuntos, né? Se existem extraterrestres, né? Ah, cara, pô, são assuntos que eu gosto, tá? Então, mas agradecer quem assistiu. Sim. E dá uma olhada no perfil da Luthieria, né? Ah, sim. Rafinha Luthier. Rafinha Luthier. Da minha banda, da Oldest também, Flame, né? também. Tem uma banda de música própria também, que é a Mindless também, né? Isso aí depois acho que vai ficar os links. Sim, ali, depois a galera vai né? ter acesso a toda essa Quem coisa. quiser adicionar lá pra gente bater um papo. Então tá certo, este foi o Rafinha Dias. Em breve a gente volta com mais um Tratando de Música aí. Valeu, até a próxima. Grande. Ai, cara.